Então, como eu falei, foi uma somatória de coisas, né, que me levaram à depressão aí. Chegou uma idade que eu fiquei questionando as coisas, por que que as coisas ficaram daquele jeito, por que que tinha que ser assim. E eu me viciei, né, em cocaína e maconha. Eu costumo dizer que é claro que existem as companhias, né, você andar com pessoas, né, que fazem uso de drogas, isso pode te levar a usar, isso não é uma regra, mas pode te levar a usar, mas na verdade o que te leva a usar drogas, te leva ao alcoolismo, são as coisas que estão dentro de você. São as coisas que estão dentro de você, que foram, né, geradas, né, na vida, se eu posso dizer assim. De alguma forma, a droga ela é um escape, se torna um certo escape, mas é algo muito destrutivo, né, tanto a droga quanto o álcool. Então eu me viciei em cocaína e maconha, né? Por conta disso aí também eu me envolvi com tráfico de drogas, né? Me envolvi com roubo, né? Fui preso. Eu me lembro que eu ia para a igreja com a minha mãe quando era menor, quando era pequeno. Minha mãe não tinha muita prática de evangelho, vida prática, mas a minha mãe, ela ia para a igreja, né? Não tinha firmeza. Eu vou falar um pouco disso aqui. Minha mãe não tinha firmeza e eu ia com a minha mãe, né? Era até na Assembleia de Deus, eu, né, tocava aquele triângulozinho, aquele instrumento na igreja. E aquilo, as palavras que foram ministradas ficavam dentro de mim, né? Eu sempre me lembrava de alguns textos bíblicos, de algo que foi falado na igreja, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, mas eu não tinha força. E talvez é assim que você se encontre hoje, você não tem a força. E no dia que eu fui preso, né, eu fui detido algumas vezes antes de ser preso, né, detido sem provas, né, em algumas delegacias. E teve uma dessas vezes que aconteceu que eu estava na cela assim e chegou um, um policial, né, com a mão para trás, assim, entrou dentro da cela com a mão virada para trás, assim, como quem estivesse segurando lá aquele cacetete, né, para poder me dar uma coça, já esperava aquilo. E ele chegou e disse assim para mim, falou, olha, agora você vai ver, agora você vai ver. E eu falei, caraca, ele vai me bater, vou apanhar aqui de novo, aqui, mais uma vez. E ele puxou assim, quando ele trouxe a mão, ele pegou aquele livrinho do Novo Testamento e leu Êxodo capítulo 20, que é muito conhecido, são os 10 mandamentos. Ele leu na parte de Êxodo capítulo 20, na parte em que diz não roubarás, não furtarás, né? E ele disse para mim, acrescentou dizendo mais ainda, que eu tinha um Deus, que eu não conhecia um Deus ainda, que me amava, que era dono da prata e do ouro, que eu era filho do rei, que eu não precisava de nada daquilo. E aquilo me marcou muito a minha vida. Eu fiquei muito encasquetado com aquilo, né? Posso colocar assim. A palavra de Deus veio como uma flecha, assim, ela entrou na minha mente. E a partir dali eu comecei a me confrontar muito. E embora eu não tivesse me decidido ainda a me confrontar muito, Deus começou a falar comigo através dali. Eu ficava me questionando a respeito das coisas, e de tudo que tinha acontecido, pensando na minha história, e quando eu pensava em mudar de atitude, mudar de vida, batia assim as coisas que aconteciam na minha vida e parece que se tornava mais forte, que a situação se tornava mais forte, que eu tinha motivo para fazer aquilo, né, que eu vinha fazendo. E começou aquela guerra dentro de mim, né, aquela disputa, né, como o apóstolo Paulo até chega a citar isso,
né? A carne, a luta contra a carne e espírito, né? E eu fiquei nessa luta há muito tempo, né? Viciado, né? E um certo dia eu estava na pracinha de Itaboraí, e sentado na praça de Itaboraí, que isso foi lá, Itaboraí, ampliação, nova cidade. De repente você que vai ver mora em Itaboraí, por essa região aí. E eu eram 2h30 da manhã, eu estava consumindo, né, um cigarro de maconha com haxixe, e me veio aquele pensamento de novo, aquele confronto, e eu peguei ali Deus começou a palestrar comigo, sim, porque Deus se revela de forma pessoal, né? Nós vemos isso em Gênesis capítulo 12, quando Deus se revela a Abraão e fala: sai do meio da tua parentela, né? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Um Deus sempre presente, que não abandona a gente em momento nenhum. E eu peguei aquele mesclado, aquele cigarro de maconha com haxixe pela metade, joguei ele fora, pisei e fui para casa. Eu morava num local onde a mulher lá que eu morava, uma amiga minha, não era nada minha, era uma amiga minha, amiga mesmo. E ela não estava em casa, né? Não estava em casa, não me lembro para onde ela tinha ido. E eu cheguei lá num bairro chamado Sossego, um bairro também de Itaboraí. Sentei na cama, e era um quarto bem pequeno, era um cômodo com banheiro, né, no caso. E eu sentei num sofá-cama que tinha lá, e eu dobrei meu joelho no chão, fiz uma oração a Deus e falei o seguinte: Senhor, eu não tenho força, eu não consigo deixar, né? Eu gosto da droga, o Senhor sabe de todas as coisas que me aconteceram, me sucederam até hoje. O Senhor me conhece, e eu não tenho força, se depender de mim, eu não vou parar, eu não vou conseguir. E eu me coloquei dessa forma para o Senhor. E o que acontece? Deus me ouviu naquele momento. E eu não tenho nada contra espiritismo, contra que é espírita, né? Eu não acho que a prática do espiritismo leve a Deus, né? Eu não tenho nada contra a pessoa, contra a espírita, mas eu tenho contra a prática, né? E lógico que se tratando da palavra de Deus. E eu conheço um Deus que liberta, eu conheço um Deus que sara, e eu estou falando desse Deus aqui. Paulo escreve a carta, Atos 4:12, onde ele diz: não há um nome dado entre os homens ao qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se você quer ser salvo de alguma coisa, se você quer deixar o vício, se você quer mudar de vida, eu te falo sem medo de errar, entrega seu caminho na mão do Senhor. Eu costumo dizer sempre que Deus, Ele não é só um Deus de papel, um Deus que está aqui na Bíblia, pautado na Escritura, porque toda a Escritura é divinamente inspirada, né? Foram homens cheios do Espírito Santo que escreveram a Bíblia. Mas Ele é um Deus que sai da Escritura, sai daquilo que é letra, e é um Deus companheiro, um Deus que te guarda, um Deus que te salva, um Deus que está com você em todos os momentos da sua vida, um Deus que está comigo em todos os momentos da minha vida. E eu quero te convidar a conhecer esse Deus de forma pessoal. Talvez você tenha muita dúvida acerca da Escritura. Pela misericórdia do Senhor, eu sou professor de escola bíblica, eu ministro de escola bíblica já há bastante tempo, na igreja metodista, além de trabalhar com evangelismo, como eu já falei. E eu posso dizer que tem muita gente equivocado acerca da Escritura, porque essa Escritura aqui, ela não se contradiz, ela é a palavra de Deus, ela é pura. E como eu disse, eu entrei nesse quarto, fiquei nesse quarto lá, e eu morava lá, ficava lá, e tinha uma guia, né, de espiritismo lá,
pendurado, e ela chamava de guia, a Madalena, uma grande amiga minha. E essa guia, no momento que eu estava orando, ela se arrebentou na parede e ela caiu. Eu escutei o barulho dela. Lá nesse quintal tinha um pé de tamarindo, e quem conhece tamarindo sabe que quando o tamarindo fica seco e bate um vento, ele faz barulho no quintal e dá a impressão que tem gente no quintal. E eu tinha muitos inimigos assim, declarados e não declarados, levantados pelo inimigo. Talvez você se encontre assim também, né? Tem gente querendo tirar sua vida, querendo acabar com você. Mas eu te digo uma coisa, se você entregar a tua vida na mão de Deus, Deus não vai deixar que ninguém toque em você. Deus não vai deixar que ninguém te faça mal. Para a glória do nome dele, ele vai fazer de você uma nova pessoa, como fez comigo. E o pé de tamarindo balançando lá, né, e me veio aquela impressão, falei, tem alguém aí? E eu levantei, a guia já tinha caído no chão. Quando eu levantei, eu caí de joelho, eu levantei, eu já estava em pé, e caí sentado, com o joelho fraco, sentado sobre o sofá-cama, e Deus falou comigo. E disse dessa forma, audível, e não tinha ninguém lá, eu estava sozinho, e Deus falou, eu estou arrebentando as cadeias do vício que te prende. Deus liberou essa palavra para mim de forma audível, e eu pude ver, né, eu pude ver a glória de Deus na minha vida. Eu pude experimentar um Deus que sai da Escritura e que se revela. Eu pude experimentar, e estou te convidando a fazer dessa forma também. E dali em diante, Deus falou, olha, eu estou arrebentando as cadeias do vício que te prende, e por causa da tua carne, eu vou te mostrar, né, que por causa da tua carne você vai passar pelo vale da sombra da morte. E no dia seguinte, eu me levantei, amanheceu aquele dia, apaguei ali, até ajoelhado mesmo, porque, né, tem um ditado muito, muito sério que diz que o coração de vagabundo é na sola do pé. E eu, né, coração de bandido, né, um ditado mundano aí. E eu acordei ali com o meu joelho doendo na porta, doendo ali, por causa do chão, aquele chão de piso grosso, né, batido, aquelas areias furando o meu joelho. Eu adormeci ali, não sei como eu fui ficar daquele jeito, talvez a preocupação, né, para estar olhando por debaixo da porta, ver se tinha alguém no quintal, porque era assim minha vida, não tinha sossego para dormir, né, e eu já recebi um convite, né, levantei pela manhã, recebi um convite para ir para o Salgueiro, né, para uma quantidade lá de drogas. E eu fui para o Salgueiro, peguei essa quantidade de drogas lá, e eu vim e fiquei com uma boa quantidade dessas de drogas. E eu fiquei me lembrando todo o tempo que Deus na noite anterior tinha falado comigo. E eu sempre consumia droga e aquilo me fazia bem. E eu comecei a me sentir estranho nesse dia, né? Novamente consumi maconha, consumi cocaína. E me sentindo estranho de uma forma que eu nunca tinha me sentido. E não deu outra. Fui consumir uma quantidade de cocaína e me deu overdose. Né, o coração começou a disparar. Quem teve overdose sabe, né, a língua enrolando. E me vi numa situação difícil e pensei com certeza que eu não ia escapar. Né? Não havia coração disparado, me deu taquicardia, princípio de infarto. Fui socorrido por alguns ali, que Deus levantou.